a gente vive numa sociedade, num país que tem uma veia conservadora. Não tem nenhum problema a gente querer conservar os elementos básicos da vida, as estruturas. Agora o que a gente não pode fazer é conservar a ignorância, a transformação ética, ser tão conservador a ponto de não querer abraçar aquilo que o Evangelho nos traz. Se o Evangelho significa boa nova, e se a Bíblia fala que Deus faz novas todas as coisas, então crer no Evangelho, ou o ato do arrependimento, significam uma constante transformação. De maneira que a gente pode ser conservadores em algumas questões pessoais, mas esse conservadorismo pessoal não pode abafar a transformação a qual o Evangelho nos convida. E que transformação é essa que o Evangelho nos convida? Primeiro, a gente precisa aprender a não ignorar o fato de que as pessoas todas são dignas da salvação e que há muitas coisas que a gente não entende sobre as demais pessoas, mas qual é o princípio da salvação que Jesus nos ensina em Mateus 12? Misericórdia quero e não holocausto. Ou seja, eu quero que você aprenda com o seu próximo e não que você fique preocupado em me oferecer o sacrifício exato, o culto exato. Eu quero que você aprenda a se transformar pela realidade que se apresenta e não que você imponha um conceito que foi até bom em determinado momento, mas que já não serve mais para hoje. Isso é que é misericórdia quero no holocausto. Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus, o Deus em pessoa que esteve aqui entre nós, ele não veio impor nada do que ele pensava. Ele apenas foi abraçando a realidade e as pessoas que ele criou conforme as coisas lhe vinham acontecendo. Eu estou dizendo isso tudo porque, mais uma vez, um ministro da Educação, ele, que é um pastor presbiteriano, né, já começa por aí. Por que um pastor presbiteriano, que tem um histórico numa faculdade particular confessional, se arroga a ser o ministro da Educação? Primeiro que o pastor deveria estar pregando o Evangelho, não deveria estar assumindo cargos políticos, né? Mas isso é uma discussão para um outro vídeo. Segundo, o que alguém que tem um histórico em faculdades particulares vai querer ao gerir a coisa pública, ao gerenciar a coisa pública? Não vai. Por isso que já começa aí, já tem um erro de origem. Mas além disso tudo, ele é um pastor que quer fazer do seu ministério um lugar para pregar os seus conservadorismos. Claro que ele foi escolhido pelo presidente em função do seu conservadorismo, mas esse presidente é todo enganado no conservadorismo dele, porque é sempre o conservadorismo para os outros, que é uma família toda complicada. Não vou aqui, aliás, eu vou aqui resistir a falar mal do presidente, porque ele já é um mal ambulante, né? Porque ele fala tanto de Cristo e vive exatamente do contrário do que Cristo esperava de nós. Não tem misericórdia de nada, não tem empatia por nada, quer implantar os seus conservadorismos, e encontrou no coração de muitos brasileiros isso, mas um pastor assumir o Ministério da Educação é uma tragédia.